LGBTQIA+, fobia e racismo. Qual é a relação jurídica entre um e outro? Vamos conversar um pouquinho mais sobre isso hoje. Olá, minha gente, muito bem-vinda, muito bem-vindo, muito bem-vindo ao Papo Juriscast, o seu podcast jurídico diferente. E hoje trataremos de um tema extremamente importante e necessário, sobretudo pós 4 anos nebulosos em solo brasileiro. Eu sou Erickson Moraes e estou aqui virtualmente ladeado por meus queridíssimos amigos Bel Becker, Jéssica Cardoso, Jessinho. É um prazer estar podendo hoje estar aqui interagindo com vocês, como sempre, né? Prazer todo nosso, meu querido. E hoje, então, recebemos uma convidada, entrevistada mais do que especial, que será apresentada por ninguém menos que a especialíssima também, Bel Becker. Tainaci Margolo é mãe, é lésbica, pós-graduada em Direito Público, analista judiciária do MP Distrito Federal. Seja bem-vinda, Thay. Obrigada. É um prazer contribuir com essa discussão, como o Erickson falou, muito importante. E para que as pessoas que assistem o podcast possam ter mais conhecimento sobre os temas que vêm sendo construídos ao longo desses anos, principalmente depois de 4 anos de retrocesso mesmo, né? Verdade. Infelizmente, hoje as pessoas se sentem, né, legitimadas em serem perversas, em serem homofóbicas, em serem racistas, em serem capacitistas, enfim, em reproduzirem discriminações, seja nos seus discursos, seja nos seus comportamentos, literalmente. E o que a gente percebe também é que isso termina sendo tão devastador, porque a gente vive numa sociedade que é plural, uma sociedade que é diversa, mas há um desrespeito sistêmico à diversidade, né? Nós somos pessoas únicas, temos as nossas singularidades, mas isso não é observado principalmente pelaquela pessoa que está na posição sempre de topo das relações, topo dos privilégios e age de forma discriminatória. Tá? E a gente vai discutir hoje um assunto bem importante, como você trouxe aí. Eu acho que é um assunto que não deve ser enfrentado apenas pela sociedade, como também pelas instituições. Você faz parte do Ministério Público e eu gostaria de saber qual é o trabalho que vocês têm desenvolvido atualmente no combate ao racismo e à LGBTQI-fobia, né? Assim, a gente sabe que a sigla aumenta diante de abarcar diversas situações, mas esse trabalho, de fato, tem promovido alterações ou você acha que a gente precisa ter uma mudança de comportamento na própria sociedade para que a gente se torne mais humano e mais acolhedor essa diversidade? Sem dúvida que a parte criminal acaba sendo um pouco de enxugar gelo. Eu trabalho no Ministério Público do Distrito Federal e lá existe um núcleo de direitos humanos. E dentro do núcleo de direitos humanos tem um núcleo de enfrentamento à discriminação. Na verdade, esse núcleo ele tem algumas atribuições que foram estipuladas por portaria, né, da Procuradoria-Geral de Justiça, e justamente o objetivo é que não fique apenas na parte da repressão, a parte criminal, né, que de fato acaba sendo enxugar gelo mesmo. E a gente tenta fazer um pouco a diferença nesse sentido, porque o núcleo de enfrentamento à discriminação busca implementar políticas públicas, né, no Distrito Federal, junto ao governo do Distrito Federal, né, fiscalização dessas políticas públicas, a gente ajuiza a ação civil pública, nós recebemos também representações e notícias de crimes, né, trabalhando junto com a DECRIM, que é uma delegacia especializada no combate ao crime desses grupos vulneráveis aqui no Distrito Federal. Mas, assim, de fato, a questão das políticas públicas, dessa fomentação, dessa fiscalização, acaba sendo a parte principal, na minha opinião. E aqui eu não estou falando em nome do Ministério Público do DF, estou falando em meu nome. Eu penso que essa parte das políticas públicas termina por ser mais importante do que a parte criminal. Agora, de fato, a parte criminal ela é fundamental, porque pessoas são vítimas, né? E elas precisam de uma resposta efetiva, uma resposta justa. Uma das diferenças aqui também que a gente faz, né, em relação aos crimes raciais, nas nossas denúncias, nós colocamos uma possibilidade para o autor ou para a autora daquele crime racial participar de um curso promovido em parceria com uma professora da Universidade de Brasília, né? É um curso que são 2 dias apenas, mas é um curso extremamente rico que fala sobre o racismo, sobre o antirracismo, dá conceitos, orientações, porque é isso, né? O racismo ele é estrutural, ele é institucional, então não é apenas a repressão criminal, né? Então tem que ir além. Então, além das políticas públicas, a gente tenta colocar essa possibilidade do autor fazer esse curso, que aí haveria
uma diminuição na pena, né? E eu acho que é muito importante essa visão de que o racismo é estrutural para combatê-lo, né? O racismo em raça, cor e o racismo social também, né? Que é importante que a gente coloque aqui que a ADO 26, julgada pelo Supremo Tribunal Federal, trouxe o conceito de racismo social. Então, a partir dali, a gente tem também o crime de homotransfobia, que também é estrutural, que também é sistêmico, que também acaba sendo uma violência, muitas vezes, institucional contra a população LGBTQIA+. Então, eu não estou falando, como eu disse, em nome do Ministério Público, do DF, mas eu trago essa experiência, eu já trabalho nesse núcleo há 5 anos, e há essa evolução de cada vez mais fiscalizar e fomentar políticas públicas para além da questão da repressão criminal, que sim, infelizmente, os crimes acontecem e eles devem ser investigados e devidamente punidos. O pessoal que está assistindo a gente agora, vamos dizer que alguém acordou do coma de não sei quantos anos. Aí falou, o que é isso, LGBTQIA+. Aí olha para a TV e vê assim um deputado com a peruca falando, olha, gente, vocês que são transexuais, não sei, né? Vou falar que nem vocês, transexuais, vamos ver se eu sou ouvido. Acha isso engraçado. E depois esse cara reunindo, fazer uma vaquinha para reunir grana, para poder ajudar transexuais a reverterem o processo. Uma coisa louca. Eu queria, assim, se você pudesse comentar um pouquinho sobre o que é LGBTQIA+. A gente tem agora uma nova nomenclatura que é LGBTQIAPN+, né? E, assim, casos tanto do racismo racial quanto o racismo mesmo social, né? Como você trouxe. O que você puder trazer, assim, para a gente nesse sentido. De fato, essa questão de utilizar um discurso travestido de piada, de brincadeira, ele deve ser combatido, né? Algumas pessoas falam, né? O que é o racismo recreativo? E aí eu vou incluir o racismo social nisso, né? Eu vou resumir em uma frase, assim, na verdade. Se alguém chora, não é piada. Presta atenção, vídeo novo no ar, mas tem muito mais conteúdo como estes aqui espalhado no canal do Papo Júris. Então não se esqueça de inscrever, curtir e compartilhar esse vídeo. Nós estamos também no Google Podcasts e no Spotify. Entendeu? Então, assim, esse discurso racista, homotransfóbico, travestido de piada, na verdade, ele procura legitimar essas práticas discriminatórias, segregadoras, em forma de liberdade de expressão, de fazer rir, e acaba promovendo esse racismo de raça, cor, a homotransfobia, ou até mesmo o sexismo, né? Que não é um crime especificamente, há estudos, né, para que isso seja colocado como um crime, como um tipo penal, mas uma forma de que essas pessoas pratiquem essas condutas discriminatórias e se isentem por elas, né? Então, assim, o professor Adilson Moreira, deixa eu só confirmar, se é Adilson Moreira mesmo, porque me deu um branco no sobrenome. Plurais, né? É uma obra clássica que até a gente recomenda que as pessoas passem a utilizar ela. Inclusive, agora, em 11 de janeiro, teve o sancionamento de uma nova lei que ampliou essas questões de injúria racial, equiparando. Fica aí a dica. Racismo, exatamente. O conceito de racismo recreativo, ele é trazido por esse professor, um jurista renomado, pessoa preta, inclusive, Adilson Moreira, né? Então, é isso, né? Se alguém chora, não dá para ser piada. Não tem como ser piada, né? A piada é um mundo tão maravilhoso, né? Então, assim, se a gente quer se divertir, a gente não pode se divertir à custa de outras pessoas, né? De outros grupos vulneráveis mesmo. Então, quando a gente vê um deputado, no Dia Internacional da Mulher, subir na tribuna, colocar uma peruca, tomar o destaque do dia, vamos dizer assim, para ele, fazendo uma piada travestida ali de um discurso racista, claramente racista, travestido de piada, na minha opinião, e aqui eu falo enquanto Tainá, não falo enquanto servidora, né? Ele praticou sim o crime de racismo e houve sim quebra de decoro parlamentar. Por quê? Porque o discurso dele ultrapassou a liberdade de expressão e foi para o discurso de ódio, né? Então, assim, quando ele fala assim, vocês mulheres vão deixar que homens que se dizem mulheres, tomem o lugar de vocês, ele está incitando o ódio. Isso é muito claro para mim. Então, o próprio Supremo Tribunal Federal, na DO 26, ele ressalvou a liberdade de expressão
e fez um destaque muito grande em relação à liberdade, por exemplo, religiosa e de culto, né, que foi uma grande polêmica. O objetivo não é que haja uma censura às igrejas, por exemplo, mas lá no julgado existe uma vírgula, né, desde que não haja discurso de ódio. O discurso de ódio, ele ultrapassa a liberdade de expressão. Então, ele fere a Constituição Federal, ele fere a dignidade da pessoa humana, e aí a ponderação dos princípios, ela deve acontecer de forma a garantir essa dignidade da pessoa humana, que sem dúvida é um dos principais paradigmas que a gente tem numa sociedade democrática, de direito, né? Então, na minha opinião, aquele discurso do deputado Nicolas, ele foi discurso de ódio, porque para além da postura de piada que ele fez ali, ele incita o ódio às pessoas transexuais, quando ele fala, principalmente, né, em toda a sua postura, mas para mim a coroação ali do discurso de ódio está naquela frase: você, mulher, vai deixar que um homem travestido tome o seu lugar? Então, para mim ali houve quebra de decoro, ele deveria ser punido enquanto deputado, ele deve ser punido enquanto criminalmente também, né? Sobre essa questão da vaquinha, eu fiquei sabendo hoje que ele está fazendo uma vaquinha para que haja uma reversão da orientação sexual e da identidade de gênero, na verdade, né? Nesse caso aí. Não é da orientação sexual, é da identidade de gênero, não é isso? Tá. Isso. O que configura o crime de racismo. Inclusive, nós tivemos um caso aqui que chamou muito a minha atenção, que foi um hipnólogo fazia a proposta de cura gay. Nesse caso, a orientação sexual, ele explicitava, né, no site dele. E ele foi investigado, nós fizemos a denúncia, houve a instrução criminal, mas ele foi absolvido. Só que a absolvição, eu não lembro se foi um magistrado ou magistrada, mas enfim, o juiz entendeu que não houve provas de que ele fazia então não foi em relação ao dolo, né? Mas de qualquer sorte, eu discordei, assim, a gente apelou, mas o tribunal manteve a sentença de absolvição, mas você propor reversão ou da orientação sexual ou da identidade de gênero é crime de racismo, porque não existe a orientação sexual e identidade de gênero, é autodeclaratória e não é uma doença. Então, tanto a Confederação Nacional de Medicina, a OMS, a Organização Mundial de Saúde, né, não é doença, não há o que se reverter. O que há para a psicologia, para a medicina, psiquiatria, é acolher essa pessoa e tirar dela o sofrimento que ela tem em decorrência do preconceito que ela sofre, entende? Então, essa atitude dele agora de fazer uma vaquinha configura mais um crime, na minha opinião. Adicionar uma questão também. Thay, você pessoalmente, pelo fato de fazer parte também da comunidade LGBTQIAPN+, o que você achou dessa equiparação do crime de racismo com LGBTfobia, né? Homofobia? A gente está citando a todo instante a ADO, né, Ação Declaratória de Inconstitucionalidade por Omissão, através da qual, salvo o melhor juízo, em 2019, não foi? O Supremo Tribunal Federal equiparou a homotransfobia ao crime de racismo, não é isso? E eu queria só fazer um comentário, é uma coisa que eu sempre bato nessa tecla. Em qualquer democracia do mundo, minha gente, o poder judiciário é e deve ser um órgão contramajoritário. Isso significa que o Poder Judiciário não está ali para dar voz às maiorias, pura e simplesmente. Embora tenham muitas minorias que não sejam minorias, né, que são maiorias minorizadas, usando mais uma vez a expressão da professora Bárbara Carini. Eu ouvi uma entrevista dela uma vez, ela falou isso e eu achei bem interessante. São maiorias minorizadas. Mas o Poder Judiciário não é para dar voz àquilo que ecoa da sociedade de uma forma com muita amplitude que quer pura e simplesmente oprimir e reprimir a forma de ser, de existir das pessoas. Então, é muito importante, eu faço isso porque a gente tem que fazer uma defesa, sobretudo nos tempos atuais, tem que fazer uma defesa das instituições democráticas. Se não fossem elas, estaríamos numa barbárie, ainda mais no Brasil dos últimos anos. Mas tem uma coisa que ainda pega, e eu queria saber a sua opinião sobre isso, basicamente bipartida, essa pergunta. Historicamente, o direito tem servido como uma ferramenta de opressão das minorias, de opressão das pessoas, de pessoas negras, de mulheres, opressão de pessoas trans, opressão de pessoas homoafetivas, né? Embora, em algum momento histórico,
com um ou outro avanço, como a gente teve o julgamento também da ADI a respeito da união estável homoafetiva, né? Nós tivemos agora, em 2019, essa questão da equiparação da homotransfobia ao crime de racismo. E eu queria saber de você duas coisas. Em que ponto o nosso direito precisa avançar para deixar essa estrutura, que é uma estrutura patriarcal, machista, misógina, homofóbica, racista? E, a partir daí, a segunda pergunta: por mais importante que tenha sido essa decisão do STF, qual seria a importância de ter uma lei específica criminalizando a homotransfobia, né? E se há projetos de lei em trâmite, de que forma a gente pode contribuir, ajudar? Enfim, basicamente essa pergunta. Eu vou responder essa pergunta respondendo a de Gerson também, né? Sobre essa questão o que eu achei dessa equiparação. De fato, seria importante que houvesse uma lei mesmo, colocando lá na lei 7716 o crime, explicitamente o crime de homotransfobia. A equiparação, na minha visão, foi importante para suprir essa omissão legislativa. Agora, é importante que a gente tenha em mente que não dá para equiparar, em termos as dores do racismo de raça, cor, com o racismo social. Nem que um é mais que o outro, ou enfim. Mas, na verdade, assim, se a gente for pensar numa pirâmide social, sem dúvida, a pessoa preta tá na base. Tá na base dessa pirâmide, assim, minha opinião, né? Então, assim, não é uma questão de equiparadores. Eu enxergo muito mais como uma equiparação de realmente existir essa discriminação, essa segregação homotransfóbica. O Brasil é o país que mais mata transexuais do mundo. Isso é um abismo de direitos humanos que a gente precisa suprir. Eu acho que essa equiparação é a ponta do iceberg, na verdade. Essa equiparação pelo STF. Mas, sem dúvida, seria necessária a lei, tanto para a questão do casamento, quanto do crime, né, em si. Até porque a comunidade LGBT acaba ficando muito vulnerável de existir tão somente por decisões judiciais, né? A gente não sabe o que vai acontecer no futuro, quem vai estar no STF, por mais que exista o princípio da vedação do retrocesso, o direito à interpretação. Então, a gente não sabe daqui a, sei lá, 30 anos quem vai estar lá e que passe a entender que não pode casar, não pode, você entende? Então, assim, eu acho que, de fato, não há como equiparar as dores, mas, infelizmente, como não existe uma lei, eu vi como um avanço essa equiparação da homotransfobia como um crime, né? E, assim, eu abro espaço para ouvir de vocês, né, se vocês discordarem sobre essa... Porque eu sei que existem discordâncias com relação a essa equiparação da homotransfobia ao racismo da Lei 7716, mas é isso. Eu penso que, enquanto dores, não há como equiparar, né? Mas, tanto que dores não se equiparam, né? Dor, não tem como equiparar, de fato, não tem como igualar, não é isso. Na minha visão, não foi isso. Eu acho que agora, nessa nova fase aí que a gente está vivendo, a gente vai ter mais, pelo menos, uma dimensão maior de colocar as coisas em pauta, de fazer um esforço para que isso vá adiante, porque estava tudo muito parado, né? Eu não sei se vocês sentiram isso, né? Que nesse sentido legislativo, a gente passou anos e anos tudo parado. Tanto que, como Erickson, acho que foi Erickson, disse, não, foi Gerson, que houve a promulgação de uma lei agora, em janeiro, né? Que equiparou a injúria racial ao racismo. Na verdade, o STF, os tribunais superiores, a STJ, posteriormente, já vinha comparando, já vinha dizendo que a injúria racial, na verdade, é uma espécie de racismo mesmo, né? É importante a lei. E aí essa lei veio, a lei tirou do Código Penal, lá do artigo 140, parágrafo 3º, a injúria racial, raça, cor, e colocou na lei antirracismo, a lei 7716 de 89, passou a ser o artigo 2A dessa lei, e aumentou a pena, passa a ser de 2 a 5 anos. Então, mas simbolicamente, isso é importante, porque a injúria racial, ela é uma espécie de racismo, né? Ela é racista, vamos dizer assim. Então, ela agora é imprescritível, ela é inafiançável, né? E ela ganha toda a importância do racismo mesmo. E é porque a gente via, e ação pública incondicionada, né? Na prática, a gente via muito isso, as pessoas se retratavam, porque ou tinham medo, ou tinham dificuldade de entender que aquilo ali era muito além, né,
Então, por exemplo, no caso de Nelson Piquet, o ex-corredor da Fórmula 1, Nelson Piquet, ele fez uma frase, ele falou numa entrevista para uma rádio que Lewis Hamilton, o corredor, acho que, se eu não me engano, é o único corredor preto, né, da Fórmula 1, ele se referiu a Lewis Hamilton o tempo inteiro como neguinho. E ainda veio e praticou uma homofobia na fala dele, quando ele diz assim, que ele perdeu aquele ano porque ele devia estar dando o seu. Então, assim, essa fala dele foi antes da lei, mas como o STF já vinha trazendo a ideia de que a injúria racial também é um racismo, a Aliança Nacional LGBT ajuizou uma ação civil pública, inclusive aqui no Distrito Federal, contra essa fala, pedindo danos morais por racismo e homofobia. Quer dizer, danos morais coletivos, né? E não para Lewis Hamilton. Inclusive, nós até entramos lá do Ministério Público, do DF, entramos em contato com o Lewis Hamilton para saber se ele tinha interesse em representar contra o Nelson Piquet. Ele não teve. Ele respondeu dizendo que não tinha interesse. Então, criminalmente, a gente ficou atado para ajuizar uma denúncia, né, uma ação penal, pelo crime de injúria racial. Mas, em relação aos danos morais coletivos, numa ação civil pública, aí já na esfera civil, a gente fez uma interpretação de que a fala dele, por mais que ele tenha se dirigido especificamente a uma pessoa, né, o que configuraria uma injúria racial, a fala dele atingiu toda uma coletividade pela questão do simbolismo e da representatividade, tanto da vítima ali, quanto dele, o agressor, ser uma pessoa pública e ter feito essa entrevista publicamente para uma rádio. Então a gente pediu lá, o Ministério do DF pediu a condenação pelos danos morais coletivos. A gente não tem uma decisão ainda, não tem uma sentença, mas eu acredito que se vier uma sentença contrária, vai ser muito mais porque esses fatos se deram antes da lei, né? Antes da lei, agora de janeiro de 2023. Mas a gente fez uma interpretação toda sistêmica para entender que, apesar de não existir o crime, porque o direito penal ele é um tipo, né? Ele é um quadradinho ali. O cível não, o cível ele abrange mais possibilidades. Então não tem uma tipificação no direito civil, né? E aí a gente fez essa interpretação no sentido de que, de fato, a fala dele atingiu a coletividade e ele merece ser condenado, né? Vamos ver aí como é que vai ser a resposta do judiciário. Mas, sem dúvida, depois da lei, esse tipo de fala e a repressão, tanto civil quanto penal, a repressão fica muito mais evidenciada. Então, o direito acaba se tornando um instrumento, sem dúvida, de possibilidade de reparação mesmo, né, da pessoa ali atingida, da sociedade. E como é que isso pode mudar? Bom, as leis, sem dúvida, mas eu acho que, assim, o direito e quem faz o direito, né, aquela pessoa que faz o direito ali, é uma pessoa que está dentro da sociedade, né? Então, é como se o Poder Judiciário, o Ministério Público, a Defensoria Pública, ali são nichos, mas que representam a sociedade. Então, vão existir pessoas racistas, vão existir pessoas homofóbicas. O que acontece? Eu acredito que a questão da capacitação seria fundamental nesses nichos para que a aplicação da lei do direito ficasse cada vez mais inclusiva. Mas eu gostaria de ouvir de vocês também outras opiniões sobre isso, né, sobre a questão da equiparação. Acho que seria importante também esse debate. Eu queria só fazer uma correção minha, que eu falei Maria do Socorro, o nome da deputada Maria do Rosário, né? Isso, sim. E o projeto de lei que está sendo atualizado agora é o PL 7582/2014, e a atualização nova é agora de 2021, salvo engano. Ela queria estabelecer o que seria o crime de ódio, para poder facilitar a interpretação, e o projeto novo de lei, agora eu esqueci o nome do deputado, vocês me perdoem, também é do PT e ele visa realmente colocar como um crime de transfobia, crime bem específico mesmo, já é um projeto mais... Eu acredito que, por mais que a gente tenha leis, a gente sabe isso, né, num processo de minorias, de tutelar as minorias, por mais que a gente tenha leis, não adianta a gente ter boas leis e péssimos aplicadores. É aquela questão que está aí atrás, né, da gente capacitar, da gente rever, tudo que é estrutural, tudo que é culturalmente enraizado na nossa sociedade, fica muito difícil da gente modificar só com leis. A gente entende a importância de uma lei específica no combate a uma prática abusiva, né, e Thay bem chamou a atenção, a gente precisa de leis penais para poder aplicar a parte criminal, enquanto que na
área civil, a gente tem um ato ilícito civil como algo muito mais abrangente, então possibilita a indenização em vários sentidos, mas na parte criminal a gente precisa de uma lei que anteceda, né, que preveja isso. Eu acredito que a gente precisa educar realmente a população, mas a população só vai se educar se ela quiser. O critério da boa vontade aqui no Brasil, eu acredito que seja o ponto-chave para a gente mudar essa sociedade. Está faltando muita boa vontade da nossa população de reconhecer que o diferente importa, que o diferente é legal, que a sociedade pluriparticipativa, pluridimensional, ela é uma sociedade maravilhosa. Me parece que falta muita boa vontade da gente fazer esse processo de transição através da aceitação do próximo. Infelizmente, a gente percebe que o direito não acompanha a própria sociedade, a própria evolução. É uma estratégia também, porque o direito, acima de tudo, é uma forma de você promover a opressão e exclusão. Quem é que tem acesso a esse aparato, né? É um jogo de interesses, infelizmente, sempre prevalecendo o interesse das pessoas que estão em situação de superioridade. O direito penal, eu não sou da área penal, mas me recordo que ele escolhe os bens jurídicos que vão ser tutelados. Numa sociedade racista, homofóbica, sexista, proteger interesse da diversidade não é interesse. Quando a gente tem um poder legislativo também totalmente conservador, branco, cis, evangélico, né, termina também sendo pautas que não vão representar o interesse da sociedade. Isso também é importante a gente pontuar. E outra coisa também que é importante é o sistema de justiça. O sistema de justiça, de fato, tem que estar o tempo todo conectado, por mais que não haja interesse das pessoas se qualificarem, mas é preciso também o próprio CNJ continuar editando resoluções para que isso mude. Além de estar tratando de vida, além de estar tratando de saúde, além de estar tratando de esperança, e se o Poder Judiciário... né? Se o sistema de justiça não se atentar para isso, nada vai mudar, né? Quando eu me deparo com algum pronunciamento judicial que tem, assim, a palavra homossexualismo, opção sexual, eu pergunto assim, meu Deus, quando é que a gente vai avançar? Eu vejo uma questão tanto de avanço no sentido de pessoas que eu conheço se dedicando a estudar o protocolo de julgamento com perspectiva de gênero, se atrelando ao debate étnico-racial, se atrelando à questão das sexualidades, que a gente fala hoje no plural, mas ainda é um movimento muito tímido. Então, a gente precisa que esse debate chegue para além da sociedade no sistema de justiça para que promova a garantia de direito de todas as pessoas. Minha gente, um dos principais, um dos melhores princípios de vida do bom viver é o seguinte: aquilo que não me diz respeito, não me diz respeito. A forma de existir, de se apresentar no mundo é algo particular, é algo que é de cada um. Se a sexualidade da pessoa é exercida de tal forma, ela não me atinge, não me diz respeito, eu não tenho que ficar dando pitaco, eu não tenho que intervir. Então, aquilo que não me diz respeito, eu não tenho que intervir. Um outro princípio do bom viver: se uma pessoa diz que algo dói, é porque dói. E se dói, eu tenho que respeitar, acolher, validar e não simplesmente minimizar aquilo ali. Se não dói em você, saiba que o universo não se formou a partir do seu umbigo. Se não dói em você, porque você não sente, mas o outro sente. Simplesmente respeite, entenda, acolha e no mínimo se cale. No mínimo se cale. Não precisa nem entender, mas se cale. Acima de tudo, vamos buscar conhecimento. Vamos abrir os nossos ouvidos e vamos nos colocar dispostos e predispostos a conhecer aquilo que a gente ignora, aquilo que a gente não conhece e que, portanto, em relação ao que a gente ignora, a gente age com total preconceito de forma muito brutal. Tainá, nosso muitíssimo obrigado por disponibilizar o seu tempo, todo o seu conhecimento, sua competência, sua capacidade intelectiva e de transmitir de uma forma muito nítida e assertiva conhecimento. Muito obrigado por disponibilizar tudo isso para estar aqui conosco. Já esteja convidada para voltar outras vezes. E a você que nos acompanhou até aqui, o nosso muito obrigado. Aproveite para nos seguir nas redes sociais, @PapoJurisCast. Estamos no Instagram, no YouTube aqui, ativa o sininho para receber as nossas notificações. Estamos também no Spotify e no Google Podcast. Um beijo no coração, vamos amar. Toda forma de amar vale a pena, toda forma de amar é válida, é justa, é legítima e só diz respeito a quem ama e é amado. Não devemos interferir na forma e no amor dos demais. Um beijo no coração, muito obrigado.